De volta com o Educador em Entrevista, na companhia aqui do presidente da UESB. Ramsés, obrigado pela participação com a gente. Bom dia. Bom dia, Luciano. Bom dia a todo mundo que está acompanhando a gente pela Educadora. Bom, Ramsés, a gente está com essa celeuma aí nas redes sociais, né, falando a respeito de alguns itens a pagar com relação ao carnaval. Como é que está isso? O que procede? Como que está o desenrolar dessa questão? Bom, até ontem eu até falei com a Geralda, né? Sugeri que a gente viesse aqui para fazer essa explanação, porque eu vejo que o carnaval esse ano ele tem não só um balancete a ser demonstrado, né? Ele tem pelo menos 2 grandes balancetes a ser demonstrados e que aí ele foge só da condição financeira, porque nós tínhamos antes até desse primeiro impacto aí com relação à questão das finanças, nós tivemos aí no primeiro momento aí o primeiro intervalo, né, a primeira semana de intervalo entre os 2 finais de semana, que foi o apontamento aí dos desfiles, né, a maneira que isso ocorreu, que foi uma maneira muito inovadora. Nós conseguimos cumprir todos os principais requisitos aí que foram desafiados aí tanto pela diretoria da UESB como por parte das escolas, né, questão de adequações aí do tempo, adequações para o modelo do desfile todo mundo num dia só. Então a gente fez um breve apanhado aí durante aquela semana de que as coisas realmente tinham acontecido a contento de tudo aquilo que a gente falou, né, o que a gente havia programado. Com relação à questão financeira também, até aquele momento, tudo que foi programado aconteceu. O que de fato não aconteceu, infelizmente, né, mas que a gente também já conseguiu pontuar todos os erros, diferentes até do que muita gente pode sugerir aí, né, que o carnaval de novo se interromperia, é que bem pelo contrário, agora a gente já aprendeu uma série de coisas. Essa celeuma, como você mesmo colocou aí, né, ela já é uma coisa que infelizmente é um problema crônico, né, toda vez que a gente termina o carnaval, fica sempre aquele dilema se ele não é bem programado ou se o carnaval ele não tem aquele custo que a gente todo ano cobra, né? Eu acho que esse ano ele veio exatamente para mostrar para a gente os verdadeiros custos do carnaval, porque quando a gente tira a prefeitura da organização disso, nós temos a necessidade de fazer uma apuração real de custo disso, né, desse evento, e que ele está certo que a gente imprimiu um modelo diferente esse ano, mas a gente já consegue mensurar o tamanho do nosso espetáculo e principalmente saber por que antigamente as prestações de conta demoravam tanto para aparecer, né? Porque o carnaval ele é um processo que ele não se fecha do dia para a noite, né? As coisas não param de acontecer, o evento termina, mas tem custos que ainda não cessam por um bom tempo e que nós ainda estamos procurando finalizar isso daí, né? Nós ainda temos dinheiro para receber, vou deixar bem claro, nós não temos dinheiro para receber da prefeitura, ao contrário que muita gente foi dar pressão na prefeitura, não. Nós temos aí alguns outros aportes para receber ainda, mas que nada tem a ver com a prefeitura. Talvez o nosso maior erro tenha sido naquele momento lá, de não encerrar logo na primeira semana, por mais que as cartas de crédito das escolas vencessem no dia 13 de fevereiro, nós já poderíamos ter encerrado uma semana antes aí. Só que por uma medida até cautelar por parte da UESB, nós ficamos com o dinheiro preso na conta, até mesmo para poder garantir que a gente chegaria até o final, porque seria uma imprudência muito grande da nossa parte encerrar o compromisso com as escolas de samba lá, sabendo que tínhamos mais uma semana de eventos. E que foi exatamente aí, pelo fato do evento não ter sido um sucesso de público, nós não conseguimos resistir às pressões que houveram durante o período ali do dia 5 até o dia 8, para que a gente retornasse no dia 9 com toda a sequência do evento.
e foi onde ali as pressões, em alguns momentos a gente sentia até uma certa chantagem por parte de algumas empresas relacionadas principalmente à questão dos shows, né? Que são empresas que chegam com uma certa brutalidade ali com você, né? Que se você não quita, eles não garantem o negócio. Aí eles te colocam numa situação tipo assim, se você não garante o evento, você vai ter que devolver dinheiro que já paga antecipado. Só que o dinheiro que a gente teria que devolver está exatamente na mão deles ali, né? Então vira uma bola de neve, vira uma situação muito chata, sem controle, que nós já aprendemos onde a gente errou. Volto a falar, inclusive, para as pessoas aí que estão a qualquer custo tentando receber os seus acertos finais, né? Que eu sei que é difícil, mas a única coisa que a gente tem para falar agora é que tem um pouquinho de paciência, porque como eu falei, nós temos ainda algumas verbas importantes para cair, verbas que a gente inclusive acreditava que não precisaríamos de utilizá-las agora, que seria já o pontapé inicial para o Carnaval de 2019, mas que não aconteceu dessa forma. Quem viu lá o evento, as pessoas que tiveram, que são essas pessoas inclusive que trabalharam, viram que nós não tivemos movimento quase que o evento todo, tivemos 3 dias sem um único ingresso vendido, né? Isso para qualquer produtor de evento aí sabe o ponto o ponto doloroso que isso é, porque é a única receita que você tem para um evento desse, receita que você pode contar, é a venda. E desde o início, tem pessoas que falam hoje para a gente que não houve divulgação. Vocês aqui até da educadora sabem o quanto de divulgação que existiu para esse evento, né? Não houve sim a participação da cidade. A gente tenta até entender o porquê disso daí, porque assim existia espaço, existia demanda para todos os tipos de evento aqui. Agora eu não vou debater se teve evento que atrapalhou o da UESB, se a UESB estava atrapalhando outros eventos. Eu acho que não. Tinha espaço para todo mundo. Nós estamos numa cidade de 60 mil habitantes. Se foi apurado 7 mil num lugar, ainda tinha 53 aí para prestigiar os outros eventos. Mas enfim, o público não compareceu. Nós não tivemos a arrecadação esperada. Depois disso, nós tivemos algumas evasões também de praça de alimentação. Nós tivemos problemas, inclusive com o boletim de ocorrência feito ali, desde o primeiro dia lá com falta de energia no recinto. Primeiro dia de evento era quase 11 horas da noite, quando começou a se funcionar bilheterias, tanto da entrada do evento, como as bilheterias dos caixas do bar. Então isso daí gerou um descontentamento, gerou uma evasão do público que estava na porta esperando para entrar. Depois nós tivemos problemas de furto de credencial dentro do evento, e que a gente pegou o pessoal vendendo a credencial fora do evento. Aqui também vai a gente fazer um boletim de ocorrência para isso daí também. A gente foi resguardando nossos direitos. Na apuração da venda de bebidas, nós tivemos uma quantidade de áudios ali, de pessoas ali que aparentemente envolvidas em nos proteger, né? Combinando de passar, 2 horas da manhã você leva lá mais tantos fardinhos de cerveja pelo portão da Jumil, né? Mas contaram agora o freezer, né? Mas pega depois então, porque ainda vão saber de que turno foi que roubou. Então, a gente percebe que houve aí uma lei de Gerson generalizada aí, né? Muita gente tentando levar vantagem em tudo. Não posso culpar só esse tipo de falhas aí ao evento, não, né? Tivemos um monte aí. Hoje, infelizmente, tivemos que fazer mais um boletim de ocorrência, que é com relação a toda essa cobrança aí, de uma maneira muito impositiva, em alguns casos até meio, a gente sente até um caso meio pejorativo, umas coisas assim que colocam a gente numa condição meio ridicularizada, e principalmente porque nós temos feito reuniões com todos os segmentos aí que foram envolvidos nessa parte financeira e explicando a real situação, né? Então, assim, eu entendo a condição de todas as pessoas que trabalharam, que querem receber, porque eu acho que isso daí é o direito número 1 das pessoas, e a gente, de maneira alguma, foge a esse compromisso. O que a gente entende também é que a gente tem um contrato pontual com uma empresa. Então, assim como um funcionário de qualquer empresa, quando ele tem lá, ele não tem de ir na casa do
do proprietário para fazer aquilo lá, ele procura o pessoal da empresa dele, que existem os meios legais, se as pessoas não querem esperar, não podem esperar para o recebimento, a gente entende, tem muita gente que realmente está passando necessidade, ninguém trabalha simplesmente porque gosta, né? Existe sim o prazer naquilo que a gente faz, mas acima de tudo você espera a sua remuneração, que eu acho que é válida, né? O que a gente teve foi um problema muito alheio à nossa vontade e que a gente levou sim, quem acompanhou o Carnaval desde o começo, vocês aqui inclusive acompanharam, quando começamos a fazer o pagamento das cartas de crédito, a gente recebeu muito elogio, não só da cidade, como de todo o pessoal da região, de que tudo estava saindo conforme o combinado. O negócio veio nessa última semana, o problema veio nessa última semana, e a gente pede, então, para que essas pessoas que não podem ou não querem esperar, que ao invés de ir pelas redes sociais tentando dar algum tipo de pressão pessoal em qualquer um da diretoria da UESB, que procurem legalmente os seus direitos. Eu acho que isso sim é onde vocês vão conseguir resguardar os direitos de vocês, porque a única medida que nos cabe com relação a isso é fazer como agora, né? Fazer por medida cautelar, fazer um boletim de ocorrência, porque em alguns casos a gente se sente até ameaçado. Ramsés, a participação de alguns espectadores aqui, né? Vamos lá. O Jackson, ele diz que é da Acadêmicos do Samba, que está com uma carta de crédito dada pela UESB, que ele foi atrás para receber e foi informado que a prefeitura já realizou o pagamento, né? E aí ele pergunta como é que está essa questão do pagamento final das cartas de crédito. Então, Jackson, até o que eu estava explicando agora há pouco, né? A gente recebeu realmente toda a verba da prefeitura, a gente pagou 100% das cartas de crédito que foram chegando anteriormente lá para a gente. Um problema ou outro até aconteceu porque nós tivemos uma série de contratempos aí com relação também à questão das transferências bancárias, que tinha gente que às vezes tinha uma MEI ou tinha um outro tipo de empresa, mas a conta era pessoa física, né? E então, na hora que a gente fazia essas tentativas de transferência, muitas vezes eu iniciava o processo e depois a Elisa, que é uma das tesoureiras, ia finalizar e dava algum tipo de rejeição. E a gente tinha alguns atrasos aí e muitas vezes esses atrasos demoravam a chegar, porque a gente mandava a documentação de volta para as escolas para conferir e elas voltavam e falavam, não, a documentação está certa, e a gente ia tentar de novo tal. Então, alguns problemas desse tipo a gente teve. Com relação à questão da finalização, nós temos algumas verbas, tanto estadual como de patrocínios ainda para entrar, que principalmente essa parte das cartas de crédito, ela se extingue, né? Na verdade, não é só a carta de crédito, toda a finalização do evento, a gente vai fazer, principalmente com esse PROAC que a gente já está em fase de captação, né? E que a gente, inclusive, tem prazo final para terminar essa captação. Então, está todo mundo trabalhando a todo vapor para isso. Além disso, nós também estamos fazendo algumas solicitações aí bancárias para adiantar esse recurso e para a gente conseguir garantir o mais rápido possível isso aí para vocês. O que está acontecendo? O que aconteceu de fato? Eu acabei de falar no bloco anterior. A gente estava com todo o capital, principalmente das cartas de crédito, garantido antes do início do evento. Por uma medida de precaução, e principalmente porque a última remessa de cartas de crédito, elas tinham vencimento para o dia 13, que era para depois do evento, nós, ao invés de anteciparmos esse pagamento, nós seguramos esse pagamento. Que a gente estava com medo, porque era o único dinheiro que a UESB ainda tinha em caixa, porque o evento não tinha começado. Quando o evento começou, nós fomos nos deparando com uma realidade diferente das expectativas no que diz respeito ao público, tá? E foi onde começou a nossa tragédia financeira. Essa tragédia veio assim por parte de pressão de uma série de contratos que, diferente do que está acontecendo com a gente nas redes sociais, eu não me atrevo a falar o nome das empresas aqui que nos pressionou bastante, porque a gente tem alguns meios legais também de reverter isso daí, inclusive na finalização, porque houve uma série de quebras de contratos aí, né? Mas nós passamos sim por uma situação de constrangimento. O Márcio, inclusive, que é o outro tesoureiro, teve em uma das noites lá que
que ele tinha acabado de fazer um limpa no caixa para poder garantir um pagamento para uma das empresas e que na hora que ele terminou de fazer isso, o cara pegou o dinheiro, entregou para o outro funcionário dele e falou assim, pode voltar para o hotel. Mas peraí, como voltar para o hotel? Né? Nós temos um evento para fazer. Ele pegou e falou assim, não, eu vou continuar sozinho aqui, mas daqui a pouco, antes de começar a segunda atração, você vem com o restante do dinheiro aí, porque senão a segunda atração sua não sobe no palco. Falei, mas não é esse o combinado, né? Não, mas acontece que a determinação que eu tenho da empresa é que isso aconteça, porque senão a gente não vai receber. Poxa, mas nada estava acontecendo para esse tipo de pressão, mas aconteceu com a gente. Um erro não justifica o outro, uma coisa não vai justificar a outra. Nós continuamos garantindo que todo mundo vai receber, que eu até já falei, isso infelizmente é uma situação crônica. Hoje, até por a gente ter realizado o evento com uma participação muito menor da prefeitura, a gente está vendo exatamente o que é que escoa. Nós percebemos o quão difícil foi fazer isso daí. Nós pegamos a própria estrutura do sambódromo, né? Nós pegamos muito diferente do que antigamente era entregue, e olha que a gente já participou outras vezes de UESB também, né? Está aqui o Silvio, que é diretor da UESB já também há quantos anos, né? E sabe, nós nunca tivemos problema, por exemplo, de parte elétrica. Nós temos um custo aí de aproximadamente R$40 mil, que está na nossa lista aí de contas a pagar ainda, que foi para colocar o sambódromo em condições de uso na parte elétrica. Tá? Isso daí, até a gente foi pego sim de surpresa, a gente não sabia. Só que no momento que nós ficamos sabendo que foi já em janeiro, as escolas já tinham trabalhado com carta de crédito, a gente já estava ali solicitando a ligação dessa estrutura, porque até a empresa da JK já estava instalando ali bastante parte daquela estrutura de ferragem, né? Então a gente já precisava da instalação elétrica e o Silvio da prefeitura nos comunicou que precisaríamos de comprar isso daí, que a prefeitura não ia poder fazer licitação, não ia ter tempo de fazer a licitação e tal, né? Então, isso daí foi uma das coisas que pegou a gente de surpresa também, porque é um gasto alto, né? Um gasto que ninguém estava contando. Volto a falar, nenhum dos problemas justifica a falta do pagamento do pessoal. A única coisa que eu acho é que esse pessoal tem os meios legais para fazer essa cobrança, que não nas redes sociais, tá? Principalmente tentando dar pressão e causar algum tipo de constrangimento, porque hoje nós já fizemos um boletim de ocorrência, fizemos o print de uma série de coisas aí, de tititis aí que estão rolando nas redes sociais, né? Que tudo isso daí a gente tem que usar a favor da gente, porque não é desse jeito. Eu sei que todo mundo trabalhou, mas o contrato, de fato, existe o contrato com uma empresa que foi responsável pelas seguranças. Né? Se eu sou funcionário aqui da casa, eu não vou na casa de nenhum outro gerente, nenhum outro diretor aqui, eu vou no departamento pessoal, eu vou procurar direito no trabalhista. A única coisa que a gente está falando é que a gente está correndo tanto para conseguir consertar essa situação, que cada negativação que eventualmente a gente tiver agora, antes de uma tentativa de negociação, ela vai atrapalhar e acabar arrastando esse problema em condições muito mais extremas e muito piores, porque eu entendo que quem trabalhou quer receber dinheiro, não quer chegar numa situação lá no final, daqui, sei lá, 1 ano, 2 anos, sei lá quanto que vai demorar um processo judicial para correr aí numa coisa dessa, ou mesmo que demore 6 meses, chegar numa condição aí de falar assim, vou ter que parcelar, tem gente que tem aí 500, 600 reais para receber, vou ter que parcelar isso aí em 10 vezes, porque eu estou tendo que parcelar 200 contratos. Entendeu? Então é isso que eu estou falando. Ninguém está fugindo das responsabilidades, ninguém tem o dinheiro agora na mão. A gente tem dinheiro para receber. Né? Isso, volto a falar, é um problema crônico do carnaval, mas é porque desde o tempo que eu estou envolvido com o carnaval, que já faz muito tempo, desde 84, a gente nunca tinha ao certo qual era o valor do carnaval, porque sempre a prefeitura abraçava tudo, a prefeitura, inclusive, precisava, por vezes, colocar o funcionamento de outros departamentos dentro da própria estrutura do carnaval, né? Então, assim, tudo era muito maquiado. Hoje, se o pessoal esperar um pouquinho o nosso balancete, a gente vai falar quanto custa, de fato, o carnaval de Batatais. Também se diluía nas ações de serviço
rotineiros da prefeitura, quando a gente pensa assim também, né? Sim. Então, por exemplo, a gente coloca, você citou aí a questão da parte elétrica, né? A prefeitura, esse ano já cedeu uma equipe à disposição, mas não ficou exclusiva, né, à frente da questão. Então, isso se diluía, a gente não acabava vendo, como a gente não via historicamente também de outras festas da cidade. Sim. Né? Quando você pensa num custo de festa do leite, etc., isso não entrava no balanço final da festa. Exato. E a gente vê assim, que mesmo nisso daí, mesmo sabendo isso daí, nós entendemos que se era para desvincular mesmo, né? Então, quando o prefeito falou para a gente que ele não iria poder dar aquele suporte técnico ali de funcionários à disposição em hora extra, muita coisa, inclusive no final, ele até colaborou, sim, colaborou bastante, embora teve um dos dias que nós precisamos contratar mais eletricista para apoiar, porque a gente sabe que, além de tudo, hoje o pessoal da prefeitura está com a equipe desfalcada também, né? E com o serviço externo das ruas aí de reposição de lâmpada também a cargo da prefeitura. Isso, e não só isso daí, a gente percebe também que houve uma ação de vandalismo dentro desse recinto, que é a mesma que acontece em vários outros setores da prefeitura, que a situação está aí, é real, né? Ninguém tem como maquiar isso daí, entra lá no recinto e vê coisa que a gente acabou de colocar já sendo depredada, né? Então, existe essa falta de cidadania também, de muitos aí, né? Que contribui cada vez mais para a gente ficar distante da possibilidade de realizar eventos com a facilidade que a gente já realizou em outros tempos, né? Mas mesmo assim, eu tenho que ser enfático aí nesse ponto. Em maneira alguma, nenhum dos setores aí que foram contratados pela UESB escutou da gente falar que haveria uma quebra de contrato, né? A única coisa que a gente fala é que não adianta, não é a pressão que vai fazer esse dinheiro aparecer ou não, e principalmente as negativações. Agora, a pressão, ela vai, toda ação gera uma reação de igual intensidade em sentido contrário, né? Isso aí é uma norma física aí que já é muito antiga, descoberta, né? A gente vai ter, para sair da pressão e conseguir trabalhar, a gente vai ter que usar também os meios que a gente tem para isso, e a gente não quer, né? Eu já deixei esses dias para trás a minha mãe em casa muito preocupada por conta de um telefonema, pessoas inclusive covardes que se ligam e escondem atrás de um anonimato, né? E fazem aquilo lá com uma senhora que não tem nada a ver com o negócio, né? Então isso é até um desabafo, eu não precisaria estar contando isso daí, porque a minha vida particular realmente não interessa a ninguém. Então, assim, a gente está aqui, em momento algum a gente fugiu, todo mundo encontrou a gente onde precisou encontrar. Então a gente não se nega a pagar ninguém. A gente está pedindo para o pessoal um pouco de paciência, que a gente está correndo atrás. Só que se a gente começar na pressão, a gente não consegue fazer nada. E principalmente se a gente estiver negativado, a gente não consegue recurso em nenhum banco, né? Isso é uma coisa natural. As pessoas também sentem essas mesmas dificuldades no seu dia a dia, né? Se tiver alguma coisa negativada, você não consegue um adiantamento nem na sua própria empresa. Então a gente pede isso aí para o pessoal, um pouquinho de cautela e paciência. Peterson, que é do bloco Mocidade, né, tá mandando um abraço, tá dizendo que você é um ótimo profissional e pessoa íntegra, digno do trabalho, parabenizando pela qualidade do trabalho. A Ari, do Estação do Samba, tem certeza que a UESB irá cumprir com os compromissos, os presidentes das escolas também estão acompanhando a luta da UESB, as agremiações também aí estão tentando cumprir os pagamentos junto a quem merece aí, e está parabenizando pelas explicações a todos. O Oswaldo do Morro também perguntando a respeito de carta de crédito, né? Se há previsão, né? E se será avisada a imprensa, né, a respeito disso. Bom, eu vou agradecer primeiro aí as pessoas, né? Peterson, o Ari, os presidentes das escolas, os diretores da UESB, até agradeço a presença do Silvio aqui comigo também. O Silvio não fala, gente, mas eu já pedi para ele fazer o cheque, viu? Brincadeiras à parte, só para descontrair um pouco. Com relação agora ao Oswaldo, né? Isso. Oswaldo, até é o seguinte, o que nós falamos aqui até agora foi exatamente com relação à sua pergunta. Infelizmente, a gente não tem a certeza da data, né? Na segunda-feira a gente fez uma reunião com o pessoal que trabalhou na segurança,
o pessoal me pediu para que eu pudesse garantir isso daí para que saísse na sexta-feira, né, o pagamento para eles. Hoje eu já não tenho mais certeza de nada, porque esse bombardeio todo em rede social aí, como a gente não conseguiu até agora, a rede social está dentro do computador de todo mundo, inclusive do gerente do banco. Então, isso daí gera desconfiança na questão do seu crédito, tá? Então, a gente não para de tentar, né? Agora, com relação à questão da imprensa, eu estou aqui na imprensa para falar, já tive também numa emissora de rádio falando um pouco sobre isso. A gente não está fugindo de ninguém, a gente está buscando alternativas, a gente está buscando o dinheiro. É difícil, inclusive, a gente elencar prioridades, assim, falar assim, ó, esse tem que receber primeiro que aquele, né? É uma cadeia, é uma bola de neve aí, né? Tem gente que está numa situação muito complicada e precisa receber, tem empresário que está numa situação muito complicada para pagar seu empregado. Então, todo mundo tem que receber. Eu já falei desde o começo aqui, eu acho que a coisa mais íntegra que existe aí para o trabalhador é no final do mês ele poder contar com o seu salário, né, que é a coisa mais digna que existe de qualquer ser humano aí, né? Agora, a gente foi pego numa situação também muito alheia à nossa vontade, né? Existia uma vontade e uma cobrança muito grande por parte de uma população, que é a população principalmente envolvida nas escolas de samba, de voltar com o carnaval. E a gente mandou as caras aí nessa linha de frente e estamos pagando pelos nossos atos, né? E que esses atos também não param. Hoje, quando eu estava, inclusive, na delegacia lá, conversando com o meu amigo Emerson, que está me ajudando muito nisso daí, a gente comentou lá, né? E aí, né? O carnaval volta para o ano que vem, né? Porque se depender de mim, nem falamos mais nisso, porque o carnaval ele não pode parar mais, a gente já descobriu. E o que está acontecendo de problema agora é principalmente porque nós vimos onde moram os erros, onde moram os buracos, que a gente tem que acabar. Eu volto a falar, eu estou me precavendo muito para não falar nomes, tá? Mas nós tivemos solicitação por parte de grupos aí que já estavam acostumados com o jeitinho, com a lei de gesto, né? Coisa demodê pra caramba, né? Solicitações aí de credenciais em massa, né? De coisa que o pessoal não entendeu, né, Silvio, que dessa vez o evento é diferente. Olha, a prefeitura está custeando as escolas de samba, a UESB está fazendo de tudo para bancar toda a outra parte. Então, você está querendo uma credencial para quê? Para desfilar? Não, se for para desfilar, você vai falar com o presidente da escola. Não é, eu quero uma credencial para eu ter acesso livre lá na passarela. Não, então esse daí você não vai ter, porque esse daí você tem que pagar. O que te faz diferente do restante dos cidadãos aí que tem que pagar para ir para o evento, né? Então a gente já viu onde moram os buracos, a gente está vendo qual que é a dificuldade de se colocar as coisas nos eixos aí, mas a gente pegou firme. O grupo que está aí, eu não falo de nenhum diretor que não tenha vestido a camisa, porque todo mundo entendeu. Os presidentes de escola de samba, então, como é que já foi difícil trabalhar sem dinheiro, né? Que trabalhar com carta de crédito, um sistema que ninguém estava acreditando. A gente foi em São Paulo, a gente foi aqui em Batatais nas empresas, a gente foi em Ribeirão Preto, a gente foi, enfim, na região inteira onde o pessoal aceitou. Tudo caminhou muito bem até essa última porcaria desses fatos aí, né? Os presidentes de escola de samba, para mim, eles merecem o troféu de heróis desse espetáculo todo que foi o carnaval, também junto com o pessoal todo da UESB, porque a gente sabe que não foi fácil e não está sendo fácil para eles também essa finalização. Porque o que a gente está passando aqui na UESB, aguentando todo esse povo, eles também estão lá dentro dos barracões, todos os dias aguentando nas portas das casas deles, o pessoal cobrar. Então, quando a gente vem aqui à imprensa, a gente vem em nome de todo esse pessoal que está tendo essa mesma dificuldade, pedir um pouco de calma, paciência. Foi difícil voltar ao carnaval, nós ficamos 2 anos sem, não vamos fazer de tudo para ficar mais 2 anos sem de novo, não. Vamos tentar resolver o problema. Se tem coisa que a gente não está conseguindo resolver sozinhos, a UESB, inclusive, nesse momento, a gente tem a humildade de pedir para o pessoal que ajude, que valorize mais o produto da sua cidade. Tá? Tanta gente da região comentou
tão legal do nosso evento, por que aqui dentro a gente tem que fazer um carnaval, um cavalo de batalha, né? Então valoriza mais, vamos participar. Não, nem tudo tem que ser de graça, a prefeitura também não aguenta fazer tudo de graça, né? Tanto é que a própria Festa do Leite, o ano passado, já foi particular, e esse ano eu acredito que vai ser outra vez, né? Que é uma coisa que tem que ser feita. Se a gente pegar os principais eventos desse país, as principais instâncias turísticas desse país, a prefeitura se incumbe de dar manutenção da cidade. O restante, você pega Barretos, a festa é independente. Você pega Olímpia, é clube particular. A cidade é administrada pela prefeitura, mas os principais focos turísticos são particulares. Ribeirão Preto, que não é instância, a gente já está sentindo a dificuldade de fazer eventos aqui em Batatais. Eles estão com um calendário, a gente estava tentando fazer o show do Sandami, que a gente cancelou aqui, que já está pago, fazer em Ribeirão Preto, a gente não está encontrando data, porque está pegando Rodeio Music, está pegando João Rock, depois, enfim, está pegando uma série de eventos aí, que estão dominando, são eventos caros, até o próprio carnaval aqui, se a gente não abrir o olho, já teve uma manifestação trio elétrico lá, a gente tem um carnaval que é nosso, vamos valorizar aqui, né? Não precisamos ir para Ribeirão Preto, vamos fazer o que eles fazem lá, vamos fazer aqui, né? Agora o pessoal vai, paga caro, teve gente aqui de Batatais que pagou R$300 para entrar no show de molejo em Muzambinho, e não pagou 20 para entrar aqui em Batatais. Né? Qual que é a diferença? Fizeram 3 horas de shows aqui, 3 horas de show em cima do trio, que foi muito maior e mais legal do que o show que eles fizeram em Muzambinho. Né? Então a gente fica sentido com isso. Volto a falar, uma coisa não justifica a outra, mas a gente vai sim crescendo em cima dos nossos erros, a gente pede desculpa para quem a gente ainda não conseguiu honrar o pagamento, mas nós não paramos ainda, o carnaval não acabou para a gente e não acaba tão cedo, enquanto o último não receber seu último tostão. O César, né, perguntando se já tem uma estimativa, né, do valor gasto em infraestrutura e etc. do carnaval, né, retirando aí a questão das escolas, e se a arrecadação, né, que foi realizada e o que tem previsto, de fato cobre completamente esse valor. Ô César, até é o seguinte, a gente está fazendo essa prestação de contas ainda, né, está fazendo esse balanceio, porque como eu te falei, muitas coisas para nós começaram a surgir quando o evento foi acabando, né? Por outro lado, já eu te falo que a arrecadação no total, ela não teve superávit, tanto é que é o que eu falei, a gente só passou pela situação de surpresa que a gente está, né? Exatamente porque a gente não teve a arrecadação esperada. Bem pelo contrário, ela foi praticamente insignificante, porque nós tivemos, os únicos dias que nós tivemos um público que pôde ser considerado, que deu para pagar uma parte das contas, foi no primeiro dia de desfile de escola de samba e depois no dia das campeãs. Só que ainda assim ficou muito abaixo do que a gente previa, né? Tivemos muitas cortesias que foram passadas para o pessoal, sim, na tentativa de um ganha o ingresso, o outro compra, né, para tentar fazer dessa forma, né? Mas, infelizmente, o público ficou muito abaixo, mas muito abaixo mesmo. Para se ter uma ideia, foi a primeira vez que, segundo o próprio, se eu não me engano é Jefferson que ele chama, ele é do ECAD, né? Ele foi muito atencioso, embora ele tenha falado de algumas pendências que alguns eventos de Batatais aqui já tem com ele já há alguns anos, né? Ele falou assim, olha, foi a primeira vez que a gente veio renegociar e ainda não chegamos num acordo, porque o ECAD tinha passado para a gente, já dividido em 3 boletos, um total de R$18 mil, segundo expectativas de público. Isso a gente estava pagando, estava assumindo esse pagamento só de ECAD, tá? Que é aquele pagamento que a gente faz garantindo aí os direitos autorais das músicas exibidas aí durante todo o evento, tá? R$18 mil era a perspectiva de público que eles tinham, segundo as estimativas da imprensa regional que estavam fazendo a divulgação do nosso evento. Hoje, quando a gente conversa, né, que ele tá recebendo também ali os borderos, ali os resultados que a gente tem ali da empresa que cuidou dessa fiscalização, ele falou, Ramsés, não deu nem 10% do que se previa, né? Nós tivemos 3 dias
de bilheteria completamente zerada, né? Isso daí foi uma batida aí com uma barra de ferro nas duas pernas de todo mundo que estava cuidando da administração do evento. Então, a gente percebe aí, somado a todos os outros problemas que nós tivemos ali de ordem interna, né? Que, volto a falar, eu não vou ficar nem esmiuçando aqui, porque como o negócio está sendo investigado agora, então eu vou deixar na mão de quem está realmente investigando. Mas a gente aprendeu muito com esse evento, sim. O Carnaval de Batatais agora tem tudo para continuar. Falávamos ontem, né, Silvio, que o Sérgio lá da Liga, ele acha realmente que os problemas daqui ainda são muito pequenos, né, e que a gente tem tudo para acertar isso daí. Eu não tenho, respondendo então mais objetivamente para o César, com relação à questão da grandeza aí dos números, né? Uhum. A gente ainda não tem, mas diferentemente de todos os outros carnavais que a gente não ficava com certeza quanto aos balancetes, do último carnaval, inclusive de 2015, se eu não me engano, tem 3 balancetes na Câmara Oficial, na Câmara Municipal, 3 balancetes oficiais na Câmara Municipal, tá? E aí a que se deve isso, né? Porque eu acho que matemática ainda é uma ciência exata. Então 2 e 2 vai ter sempre que ser 4. E a gente está aí, desde 2015 não temos um balancete oficial do Carnaval fechado. Perfeito. O Jajá, né, você já estava falando exatamente disso a respeito das perspectivas futuras, você já respondeu a questão, né, e só salientando 2 coisas aí que a gente acha importante também destacar, né. Primeiro, em relação a cartas de crédito, que a gente já falou, mas para haver o pagamento de carta de crédito tem que ter uma conta jurídica, né, para o recebimento disso. Então a gente tem que destacar essa questão, né, só recebe com o cruzamento dessa conta jurídica. Na verdade, não é só a conta jurídica, né? Que a gente falou assim, tinha alguns problemas de pessoas que informavam um CNPJ, mas depois informavam uma conta física. A conta pessoa física, ela até pode existir também, só que aí os recibos, essas coisas assim, já não são os mesmos, né? É uma RPA, uhum. Tudo incide impostos, né? Mas o pessoal, quanto a isso daí, o pessoal não está tendo problema. As escolas apresentaram para a gente as prestações de contas, não só a prestação de conta, né? A partir do momento que eles deixavam lá os documentos com a gente, esses documentos eles estavam sendo entregues de maneira correta. Quando entregavam com alguma irregularidade, ou a Terezinha, ou o Márcio, ou a Elisa, o pessoal já detectava ali o problema, ou principalmente, como eu falei agora há pouco, quando as pessoas estavam demorando um pouco a receber, a gente ia atrás e até que a gente foi informado que estava vendo isso daí, né? Que não coincidia, né? Informação de empresa com conta pessoal. Então, até que a gente foi informado de que isso estava acontecendo também, alguns dias tinha se passado do início do pagamento. Mas aí depois a gente não teve mais problemas com relação a isso. Outra coisa que gerou alguns atrasos também no pagamento foi que quando a gente ia fazer o pagamento via transferência bancária, porque vale lembrar que a nossa conta não tinha talão de cheque nem cartão, então a gente tinha que fazer tudo por transferência bancária, e em algumas vezes nós íamos, eu e a Elisa lá, fazer o saque diretamente no caixa, porque tinha que ser os 2 ali para movimentar a conta. Quando a gente ia fazer a transferência, nós tínhamos que preencher um formulário da caixa com os dados principais ali da conta do credor, levava na caixa, eles faziam o lançamento manual de cada uma dessas contas aí para poder autorizar. Então, isso daí gerava atraso, porque muitas vezes a gente levava em horário bancário, mas isso às vezes não era tão rápido para o pessoal da Caixa lançar também, porque é manual. E imagina, nós somos uma das empresas que estávamos fazendo isso, mas outras tantas também fazem esse tipo de movimentação diariamente. Então, às vezes acontecia que a conta ia num dia, mas só era registrada no outro e o pagamento só caía no outro, né? Mas fora isso, nós não tivemos nenhum problema nos primeiros pagamentos, foi tudo muito tranquilo e recebemos muitos elogios. Então, eu acho que assim, face a tudo isso que aconteceu e principalmente em nenhum momento houve omissão por parte da UESB. Em nenhum momento houve nada obscuro também por conta da UESB. Nós já tivemos, inclusive, em outros períodos aí, tesoureiros sumir com tudo e em depoimentos oficiais aí, falar, pus fogo, né? Enfim, a gente já teve umas situações aí, né, Silvinho, que deixaram, sim, o pessoal do samba com vergonha alheia, o que é pior ainda, né? Mas dessa vez não.
eu só estou aqui realmente para prestar esse esclarecimento para a população. Não estamos correndo, bem pelo contrário, todo mundo de todas as escolas que estão ligando para a gente, até agora todo mundo contratado, mesmo que funcionário de uma outra empresa que estava trabalhando com a gente, não ficou sem explicação. Então agora a única coisa que eu estou pedindo é o seguinte, a gente também está tomando as nossas precauções aí com relação a pressões aí de maneira um pouco vexatória que eventualmente está acontecendo nas redes sociais, para que pare de acontecer, porque afinal de contas todos nós também temos família, a gente diferente de muita gente, a gente está dando aqui a nossa cara para apreciação de todos aí, né? Então a gente acha, principalmente as pessoas aí que se acovardam aí, fazem essas coisas no anonimato, né? Que a gente está, assim, se precavendo. A gente hoje já acordou ali, muita gente nos auxiliando, fazendo os prints aí de algumas conversas muito maldosas que aconteceram aí pelas redes sociais, e mesmo em conversas aí de grupos de WhatsApp, que a gente está recebendo aí esses prints, né? Porque a gente logo mais aí está anexando todos os impressos dessas conversas, desses relatos, nos boletins de ocorrência, que é a única maneira que a gente tem de garantir também a nossa integridade, né? Porque, afinal de contas, a gente nunca se omitiu dos pagamentos, em nenhum momento a gente chegou a pedir, inclusive, para o pessoal que a gente renegociasse valores ou tudo mais, a gente só pediu para que o pessoal tivesse paciência com relação aos prazos, porque a gente está fazendo a nossa captação, mas infelizmente isso não funciona na velocidade que a gente precisa. O Baldo aqui parabenizando pela postura, né? Diz que não podia esperar outra atitude corajosa, explicando muito bem o acontecido, diz que tudo vai dar certo. Nós queremos agradecer a presença aqui, Ramsés, deixar o programa à disposição para continuar informando passo a passo da solução dessas questões. Obrigado, Luciano. Obrigado, Baldo. Olha, um abração muito carinhoso para você aí. A gente espera poder continuar contando com você, mas da próxima vez a gente quer você dentro da passarela também, porque esse ano você não estava, viu? Você pensa que a gente não viu, né? Mas a gente sabe que todos os que gostam do samba, como eu aqui, você, Luciano, o Silvio aqui do meu lado, os outros diretores da UESB que estão aí também acompanhando a gente todos os dias nessa luta, né? Eu quero agradecer a todos. Não me arrependo de ter enfrentado esse desafio, principalmente com essa equipe toda que a gente está, né? Quero tranquilizar minha família aqui agora, né? Que também todos preocupados dentro de casa, né? A gente tá agindo sob pressão, sim, mas isso faz parte. A gente sabia dos riscos que a gente corria desde o início. E só lembrando um pouquinho, Luciano, que a gente talvez não ficou tão claro, o pessoal também que ao contrário do que a gente está fazendo aqui, o pessoal de algumas pessoas de praça de alimentação que tentaram agora renegociar e que tentaram reaver seus investimentos e tal, né? O nosso risco foi muito parecido com o de vocês. A gente pode até renegociar algum prazo na questão dos pagamentos, como a gente também está pedindo a negociação para o pessoal que tem que receber da gente. Mas em momento algum a gente pode simplesmente falar que a gente vai devolver esse dinheiro de toda a praça de alimentação. Isso, num determinado momento, a gente até estava levando diferente as negociações durante o evento, mas agora toda a diretoria reunida, a consciência recobrada, inclusive, até o nosso departamento jurídico também nos auxiliando bastante. Era o risco que todo mundo corria. Não é justo agora também a gente ter que abrir mão da pouca receita que a gente teve por conta de riscos não assumidos aí. Então a gente está aberto sim à negociação de prazos, mas a gente não pode simplesmente falar que a gente vai devolver o dinheiro de todo mundo que participou lá, porque é tudo isso que a gente está contando também para garantir os nossos pagamentos, né? Então a gente espera que todos compreendam. Não vai faltar oportunidade para a gente trabalhar juntos de novo, e tenho certeza que nos próximos eventos, com um resultado final muito diferente desse. Perfeito. Bom, nós vamos a um breve intervalo. Na sequência eu converso aqui com a veterinária Silvia Faraco no 6º bloco do Educador Entrevista. Não saia daí.
de volta com o Educador Entrevista. Vamos falar agora do cuidado com os nossos pets aqui na companhia da Silvia. Silvia, obrigado pela participação com a gente. Boa tarde. Obrigada, boa tarde vocês todos. Bom, vamos focar um pouquinho em gatos hoje, né? A gente fala bastante dos cãezinhos, né? E gatos têm as suas especificidades aí, né? No cuidado e no trato diário. Exatamente. O gato, assim, ele tem ganhado bastante espaço como animal de estimação, porque ele é um animal que ele exige bem menos do proprietário em termos de atenção. O gato ele é mais independente do que o cão. E então ele tem se tornado uma opção. O gato ele é menos barulhento, né? E o gato, a gente tem aí a possibilidade, o gato se adapta muito bem com as caixinhas de areia, então ele já logo ele enterra ali os seus dejetos, né, as fezes e a urina, então ele facilita um pouco o trabalho do proprietário. Uhum. Não tem essa questão também de, né, sentir a falta do proprietário durante o dia, enquanto está no trabalho, tem uma série de questões que de fato fizeram com que ampliasse aí esse pet como um animalzinho de rotina maior na casa das pessoas, né? Talvez até, Luciano, o gato, ele sinta, o gato assim, ele é um pouco mais solitário do que o cachorro, mas o gato também gosta de interação. Porém, o gato ele já é mais discreto, né? Então, às vezes, se você tem um gato e você fornece para esse gato brinquedinhos e uma alimentação bacana, ele mesmo se diverte ali. Ou se você tem 2 gatinhos e eles se dão bem, então eles já se bastam ali, né? Eles ficam o dia todo ali brincando. Mas o gato é um animal extremamente amoroso também, ele é um animal extremamente apegado ao dono, principalmente conforme o gato vai ficando assim mais velho, ele vai criando um laço afetivo muito grande com a pessoa e com a família. Quem tem gato, sabe, quem sempre teve cão e começou a ter gato, percebe aí a gostosura que é possuir um gato, a gostosura que é conviver com um gato. A vacinação, né? A gente tem essa rotina de vacinação dos cães e os gatos também exigem o mesmo padrão. O gato, ele também é vacinado, né, contra a antirrábica, né, que é contra a doença da raiva. E o gato também, ele tem um outro grupo de vacinas, a gente tem usado a quíntupla felina, que ela pega a leucemia felina, que é uma doença comum em gatos que têm acesso à rua, e às vezes eles costumam pegar essa doença às vezes quando brigam, né? Então, como aqui a gente ainda tem muito casa, né? Então os gatos, eles mesmo que eles sejam castrados, ocasionalmente eles conseguem sair e eles acabam aí às vezes se metendo em brigas. Então a gente tem usado bastante a quíntupla felina, que ela protege, inclusive, contra a leucemia. E é uma boa opção. Eu acho que é uma vacina bem interessante. O esquema de vacinação do gato é um pouco diferente do cão. Na verdade, a gente vai usar, são 2 doses, né, com intervalo de 30 dias, mais a vacina antirrábica. Pensando nessa questão, né, da vacinação, do cuidado, a Lúcia aqui falando de HIV felino, se existe e como tratar. O gato, ele possui 3 doenças que são relacionadas ao sistema imune. Aí uma é a leucemia felina, né? Para essa existe vacina no Brasil. Para a conhecida como AIDS felina, no Brasil, no momento, não existe disponibilidade da vacina, ok? O que a gente tem é a contrarrinotraqueite, né? E a leucemia felina e a raiva. Perfeito. Mas nesse caso, então, é só o tratamento, no caso de alguns gatos. E como é que se contamina também com... Geralmente são nas brigas, tá?
Então, o fato do gato ser castrado, você consegue diminuir bastante aí a incidência destas doenças. Geralmente, o animal, o maior fator aí de contaminação são geralmente as brigas, né? Quando você tem a inoculação pela mordida, é uma coisa relativamente comum, às vezes o animal forma abscessos em gatos, geralmente por conta dessas brigas também. E então esse cuidado aí da vacinação é interessante para quem tem o gato e principalmente para quando o gato tem acesso ao telhado, né? Às vezes não é nem acesso à rua, às vezes ele vai pelo telhado, assim, sobe no telhado mesmo. Perfeito. Então, um dos perfis também é esse, né? O gato que é mais caseiro, que não sai, que não dá voltinha. A preocupação nesse sentido é menor, não que você não vá fazer a prevenção e não vá vacinar, mas você tem uma tranquilidade aí maior nos cuidados. Sim, a probabilidade é muito maior em gatos que se metem em briga, tá? Porque às vezes até o gato passeia, mas ele não é briguento, ele não se mete. Agora, quando a pessoa tem um gato que é briguento, que chega sempre machucado, aí ela já tem que se preocupar realmente com esse fator. E aí a gente vai cair em algumas questões. Por exemplo, tem animais que desenvolvem a doença clínica, tem animais que não desenvolvem a doença clínica. Aí existem algumas opções de tratamento, porém é uma doença assim difícil. Quando ela se manifesta efetivamente, a gente tem aí uma dificuldade para controlar essa doença, porque ela é realmente uma doença grave nos gatos. Perfeito. E sempre nessa questão do cuidado, né? A Maria Clara colocando também uma outra questão, né? Higiene, né? A gente pode dar banho em gatos como dá em cachorro, e tosa, né? É recomendado ou não? Tá. Dentro aí dessa questão da higiene, uma coisa muito interessante também, que eu acho que às vezes os proprietários não se atentam muito, é a questão das pulgas. A pulga é para o gato o que o carrapato é para o cachorro. Tá? Então, existem opções de tratamento que a pessoa deve realmente investir, porque a pulga, ela provoca anemia, ela provoca uma série de doenças que às vezes também facilitam a entrada dos vírus, né? Porque elas também vão combater, vão acabar diminuindo a eficácia do sistema imune dos gatos. Então, a pulga também é sempre um controle interessante. Na questão da tosa, a gente tem algumas raças que são peludas. E essas raças, elas exigem um cuidado com o pelo, assim como os cães peludos exigem. Então, esse gato, ele tem que ser escovado, ele tem que ser banhado. A frequência de banhos no gato não é igual a de cachorro, ok? Porque para o gato na grande maioria das vezes, um estresse muito grande aí a questão do banho. Então, esse banho para o gato, ele deve ser feito um dia, se a pessoa for levar num pet shop. Num dia que não tenha muitos cães, num horário que não tenha muitos cães, num horário que não tenha um cão que fica latindo desesperadamente. Quer dizer, o gato ele precisa estar mais tranquilo para a gente poder efetivamente dar o banho. Existem alguns truques, né, que tem alguns cheirinhos que a gente pode pôr no pet shop, que são os feromônios, que também acalmam um pouco o gato. Mas não adianta nada você espirrar o feromônio se tem um cachorro latindo desesperadamente, que o gato não vai ficar numa boa, né? Então, essa questão aí é bastante interessante, bastante importante. E para o gato, é uma invasão de intimidade, na maioria das vezes, muito maior do que para o cachorro, né? Então, é preciso que ele esteja bastante tranquilo aí no dia do banho. Mas, vamos supor, se você tem um gato persa, esse gato vai precisar passar por um cuidado profissional. Ou você vai ter que, dentro da sua casa, realmente pentear, se munir de shampoos específicos, de pentes específicos e fazer realmente a higiene, ou vai chegar uma hora que você vai ter que tosar o animal. Perfeito. E aí
às vezes a gente até ceda o animal, porque às vezes o estresse de você querer lutar com o animal é pior do que você sedar, né? Então, às vezes a gente acaba tendo que sedar realmente o animal e deixar o pelo dele curtinho. A Amanda, com uma questão interessante também, né? A gente ouve muito falar da tal erva para gato e hoje encontra à venda. Ela diz que se faz mal e qual a função real aí, né? Se pode ser usada. Olha, não. Teoricamente, essa erva do gato não faz mal e eles têm realmente um apreço aí por essa erva. Eu não sei nem te explicar o porquê, mas realmente é verdade. Eles gostam bastante dessa erva. E é só o cheirinho mesmo, né? Porque ela vem... ele não consome, né? Já teve uma época que a gente tinha, às vezes, a plantinha mesmo, né? E, às vezes, eles comiam. Porque, como come na grama. verdade, isso é. Porque, na verdade, por exemplo, eles, às vezes, ingerem essa matéria verde, que pode ser o hortelã, pode ser a erva cidreira, né? Que são interessantes também, que não prejudicam o animal. E elas têm até uma função terapêutica, né? E aí tem essa questão realmente da erva do gato. Uma outra questão aqui da Ludmila, né? A bendita bola de pelo, né? Como evitar, se os petiscos anti-bola de pelo funcionam realmente. Tá. Até foi interessante a gente tocar nesse assunto. O gato, ele é muito mais exigente nutricionalmente do que o cão. O cão, ele tem aí uma tendência, o gato o cachorro é um carnívoro, mas ele é um carnívoro que ele aceita, ele até tem uma tendência aí para ser omnívoro, quer dizer que ele come várias. Já o gato, ele é um carnívoro estrito, é de extrema importância para quem quer ter um gato saudável, que a pessoa opte por uma ração de boa qualidade. Tá? Então, procure, se informe, sempre uma ração de boa qualidade. O gato, ele é um tanto quanto preguiçoso com relação à ingestão de água. E aí acaba sendo bastante comum que o gato tenha problemas urinários, chegando muitas vezes em questões de obstrução urinária. Isso, gente, independe do gato ser castrado ou inteiro, tá? A gente atende gatos inteiros obstruídos e a gente atende gatos castrados obstruídos. Está mais ligado à questão da alimentação do que à castração. Isso. É porque a culpa é da ração? Não. A culpa é do gato ingerir pouca água, dele ter essa característica genética e dele urinar pouco. Então, muitas vasilhas de água esparramadas pela casa. Muitos banheiros, né, também esparramados pela casa. O gato, ele precisa ter sossego para ir no banheiro fazer xixi. Se você tem trocentos gatos e ele está lá fazendo xixi e tem alguém ali esperando, ou tem um cachorro pulando nas costas dele, eu falo, é a mesma coisa de você estar no banheiro e ter alguém batendo na porta, tá? Então, ele precisa ter essa tranquilidade, essa privacidade para ele fazer. Você tem que chamar esse gato, incentivar esse gato, mostrar a tigelinha de água. Se está calor, coloca umas pedrinhas de gelo. Isso aí vai ser bastante importante para ele beber bastante água e urinar bastante. Ter mais potinhos de água distribuídos pela casa também ajuda, incentivo. Sim, locais diferentes, alturas diferentes. Animais mais velhos, às vezes, têm dificuldade, às vezes têm hérnia de disco, então isso vale para os cães também. Então, às vezes, na hora de agachar, vai doer. Então, eleva um pouquinho o pote, tá? O gato, o cachorro, mas mais o gato. O gato, ele é mais enjoado, então ele precisa de mais tranquilidade na hora de se alimentar, de beber água. Às vezes, quem tem muitos animais, ter várias tigelinhas, porque fica também o cheiro
de um gato e de outro. Às vezes tem gato que não gosta muito de beber naquela vasilha que está cheirando outros animais. Outra coisa, os gatos gostam de vasilhas de boca larga, né? Porque na hora que encosta os bigodinhos, dá cosquinha, então às vezes ele para. Não é brincadeira isso. Tem gato que é realmente enjoado, tá? E a questão da bola do pelo acaba entrando nisso aí, na qualidade da ração, na ingestão de água, que quando ingere bastante água também, fica mais fácil dessas fezes saírem. E na escovação. Então, quem tem gatos peludos, se tirar aí um período do dia e escovar. Então, você vai remover estes pelos mortos e você vai acabar facilitando, né, o trabalho do gato aí na questão de lamber, que aí na hora que ele lambe, ele acaba às vezes ingerindo esses pelos e isso formam as bolas de pelo. Então, a escovação, uma ração de boa qualidade e a água, né, fresca à vontade. Perfeito. Na verdade, acho que isso vale para todos os seres vivos, né? Sem dúvida, sem dúvida. Uma coisa que ela tocou aqui, né, o tal petisco anti-bola de pelo. Ela pergunta se funciona, se pode ser um apoio nisso. Pode ser um apoio. Existem vários petiscos, né? Mas aí se for um petisco de boa qualidade, sim, vale. Eu acho que vale sim. Mas sempre lembrar nessa questão aí, que, né, só o petisco não vai resolver. Que você tem uma série de atitudes aí para tomar para ajudar nessa questão. Tem até ração, que facilita o trânsito intestinal também. A Cássia colocando aqui também, né, na questão que você coloca de escovação. Mesmo gatos que não aparentam ser peludos. Sim. Quando você faz essa escovação, você vai estar tendo um contato com o gato de carinho ali, que geralmente vai ser interessante para ele. Nessa hora que você vai fazer essa manutenção de higiene, você vai ver se o gato tem alguma falha de pelo, se o gato emagreceu ou engordou, né? Você vai ver se apareceu algum nódulo. Então, você vai criar um contato com o gato, onde você vai observar se tem alguma coisa de diferente, né? Porque ganhar peso muito rápido ou perder peso muito rápido pode indicar alguma doença. E se aparecer algum nódulo, alguma bolinha ali, você também já vai estar atento, você já vai estar monitorando. E além disso, o pelo fica com mais brilho, você tem essa interação com o gato. O pelo espalhado pela casa fica normalmente na escova? Né? Fica menos pelo espalhado, dá menos alergia, né, pros moradores do ambiente. Perfeito. Bom, Silvia, eu quero agradecer a presença, agradecer sempre o carinho aqui com o nosso programa e deixar o espaço sempre aberto aí para a gente falar um pouquinho mais desses cuidados. Tá certo. Eu agradeço vocês também, agradeço muito a oportunidade da gente estar sempre aqui falando um pouco sobre os animais. E quem tem as suas gatinhas aí, já procurem castrar esses animais, porque a gente tem um índice de abandono, não só aqui em Batatais, no mundo inteiro a gente tem muito mais animais sendo oferecidos do que lares para receber. E gatos se reproduzem mais rápido que cães. Sim. A gatinha, na verdade, ela não tem aquele ciclo, né, comum nas cadelas de 6 em 6 meses. A gata, ela tem o cio estimulado. Então, se ela está na presença de outros gatos, ela às vezes cicla rapidamente. E a gata pode ciclar também logo após o parto. Então, às vezes, 7 a 10 dias depois do parto, a gata pode entrar no cio de novo. E o que a gente quer é que os animais que sejam, assim, muito bem cuidados. Então, se você tem uma gatinha, já agende a castração. A gente faz a castração a baixo custo, vai ser no dia 9 de março, mas todas as clínicas veterinárias aqui em Batatais fazem castração, então procure o profissional da sua confiança e providencie aí a castração e a vacinação desses animais.
Bom, o programa de hoje vai ficando por aqui. Lembramos que às 18h30 temos Cidade na TV. Você fica agora na companhia.